do coração. Texto número 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, vamos repetir o verso. Tinatmanat Tinatmanatmanam upaiti shantam. Anandamayo vasane. Etam gatim bhagavatim gatoya. Savai punarneha vishajatenga. Tinatmanatmanam upaiti santam. Anandamayo vasane. Etam gatim bhagavatim gatoya. Savai punarneha vishajatenga. Agora vamos repetir as palavras. Tena, por esse purificado. Atmana, por el ser. Atmanam, la superalma. Upaiti, logra. Santam, repouso. Anandam, satisfação. Anandamaya, sendo assim naturalmente. Avasane, estando livre de toda contaminação material. Então, esse gatim, destino, Bhagavatim, devocional, Gata, logrado por, Yaha, la persona, Saha, ela, vai, certamente, Puna, de novo, na, nunca, Iha, em este mundo material, Vishajate, se sente atraída, Anga, ó Maharaj Parikshit. Ahora la traducción. Solo el alma purificada puede lograr la perfección de asociar-se com a personalidade de Deus em seu estado constitucional, com plena dicha e satisfação. Todo aquele que seja capaz de renovar essa perfeição devocional nunca se verá atraído de novo por este mundo material e nunca regressará a ele. Vamos repetir? Solo el alma purificada pode lograr a perfeição de associar-se com a personalidade de Deus. Em seu estado constitucional,
com plena dicha e satisfação. Todo aquele que seja capaz de renovar essa perfeição devocional nunca se verá atraído de novo por este mundo material e nunca regressará a ele. Agora é o significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. E neste verso devemos notar especialmente a descrição de Gatim Bhagavatim. El hecho de fundir-se en los rayos del Parabrahman, la suprema personalidade de Deus, tal como lo deseja el impersonalista Brahmavadi, não constitui a perfeição Bhagavatim. Los Bhagavatas nunca aceptam el fundir-se en los rayos impersonales del Senhor, sino que sempre ambicionam ter a companhia personal del Senhor Supremo em um de los planetas espirituales Vaikunthas del cielo espiritual. Todo el cielo espiritual, del cual el total de los cielos materiais estão solo uma parte insignificante, está lleno de número ilimitado de planetas Vaikunthas. O destino del devoto, el Bhagavata, é o de entrar em um de los planetas Vaikunthas, em cada um de los quais a personalidade de Deus, em suas ilimitadas expansões personales, desfruta em companhia de um ilimitado número de devotos puros associados. As almas condicionadas do mundo material, ao lograr a emancipação por meio do serviço devocional, são promovidas a esses planetas. Pero o número de almas eternamente liberadas é muitíssimo maior que o número de almas condicionadas que há no mundo material. E as almas eternamente liberadas de los planetas Vaikunthas, nunca lhes interessa visitar este desolador mundo material. Os impersonalistas que ambicionam fundir-se na recorrência Brahmajyoti impersonal do Senhor Supremo, pero que não tem nenhum conceito acerca do amoroso serviço devocional que em la manifestação espiritual se lhe presta a ele em sua forma personal. Pode dizer-se que são como certas espécies de peixes, los quais, se bem nascem nos rios e riachuelos, emigram ao grande oceano. Eles não podem quedar-se no oceano indefinidamente, pois seu instinto de complacer nos sentidos os leva de volta aos rios e arroios a reproduzir-se. De igual modo, quando o materialista fracassa em seus intentos de desfrutar em o limitado mundo material,
Pode que busque a liberação impersonal mediante o processo de fundir-se o bem com o oceano causal, ou com a refulgência Brahmajyoti impersonal. Sin embargo, como ni o oceano causal ni a refulgência Brahmajyoti impersonal proporcionam nenhum substituto que seja melhor para associar-se e ocupar os sentidos, o impersonalista cairá de novo ao limitado mundo material para enredar-se uma vez mais em la rueda de los nascimentos e mortes, levado por el inextinguível desejo de ocupar nos sentidos. Pero qualquer devoto que entre no reino de Deus, mediante o processo transcendental de ocupar os sentidos em el serviço devocional, e que se associa aí com as almas liberadas e com a personalidade de Deus, nunca se sentirá atraído por el limitado meio ambiente del mundo material. Em El Bhagavad Gita 8.15, também se confirma o mesmo. Quando o Senhor disse, os grandes Mahatmas, os Bhakti Yogis, depois de obter-me companhia, nunca regressam a este mundo material, que está lleno de sofrimentos e que não é permanente. Logo, a máxima perfeição da vida é la de obter a companhia de Ele e nada mais. Como o Bhakti Yogi está totalmente dedicado ao serviço do Senhor, não sente atração por nenhum outro processo de liberação, tal como Jnana ou Yoga. Um devoto puro é em 100% devoto ao Senhor e nada mais. Este verso devemos observar também as duas palavras Shantam e Anandam, que denotam que o serviço devocional do Senhor pode de hecho conferir-lhe ao devoto duas importantes bendições, é decir, a paz e a satisfação. O impersonalista está deseoso de volver-se uno com o Supremo, ou, em outras palavras, querem convertir-se em el Supremo. Isso é só um mito. Os yogis místicos se veem sobrecarregados com diversos poderes místicos, por lo qual não têm nem paz nem satisfação. Assim que nem os impersonalistas nem o yogi podem ter verdadeira paz e satisfação, pero o devoto pode volver-se totalmente apassível e sentir-se plenamente satisfeito em virtude de sua associação com o todo completo. Em consequência, o devoto não sente nenhuma atração por fundir-se no absoluto, nem por conseguir alguns poderes místicos. Ter amor de Deus significa liberar-se por completo de todas as demais atrações.
El alma condicionada tiene muchas ambiciones, tales como la de volver-se una persona religiosa, una persona rica ou um disfrutador de primeira, ou la de volver-se el próprio Deus, ou la de volver-se poderosa como os místicos e actuar de um modo maravilhoso, podendo obter qualquer coisa ou hacer qualquer coisa. Pero todas estas ambições devem ser rechaçadas por el aspirante a devoto, que verdadeiramente quer reviver seu amor latente por Deus. El devoto impuro ambiciona ter todas as coisas materiais antedichas por meio de la perfeição de la devoção. Pero um devoto puro não tem ninguno de los matices de las contaminações mencionadas, que são produto de la influência de los deseos materiais, las especulações impersonales e ao logro de poderes místicos. Uno pode chegar à etapa de amor de Deus por meio do serviço devocional puro e por meio de um trabalho desinteressado com conhecimento em favor do objeto de la adoração del devoto, la personalidade de Deus. Para ser mais claros, se uno quer chegar à etapa de amor de Deus, deve abandonar todos os desejos de desfrute material, deve abster-se de adorar a qualquer de los semidioses e deve consagrar-se unicamente à adoração de la suprema personalidade de Deus. Ademais, se deve abandonar a nécia ideia de volver-se uno com o Senhor e ao desejo de ter alguns poderes maravilhosos, tão solo para receber a efímera adoração del mundo. O devoto puro unicamente está dedicado ao serviço del Senhor e de um modo favorável, sem esperar retribuição alguma. Isto dará como resultado o amor de Deus, ou a etapa de Shantamanandam, tal como se afirma neste verso. Vou ler o verso outra vez. Solo el alma purificada pode lograr a perfeição de associar-se com a personalidade de Deus em seu estado constitucional, com plena dicha e satisfação. Todo aquele que seja capaz de renovar essa perfeição devocional nunca se verá atraído de novo por este mundo material e nunca regressará a ele. Então, aqui, neste verso e no significado de Srila Prabhupada, Srila Prabhupada apresenta-se diferentes aspectos da consciência de Krishna
que Srila Prabhupada, ele hace referência de alguns versos que são muito importantes, como esse verso do capítulo 8 de Bhagavad Gita. Mamupetya punarjama dhukhalayam ashashvatam napnuvanti mahatmana sansiddhim paramam gata. Krishna diz que um devoto puro, um Mahatma, ele alcança a mais elevada perfeição. A mais elevada perfeição está junto com a Suprema Personalidade de Deus, seja em los planetas Vaikuntha ou mesmo em Krishna Loka, Goloka Vrindavana, com o próprio Krishna. Assim. Então, aqui Krishna diz, Mama Petya Punarjama, ao alcançar a liberação, Punarjama Napnuvanti, ele nunca retorna a este mundo material, porque alcançou a perfeição. E é interessante esse verso aqui que Krishna dá duas características do mundo material. Ele diz, Dhukhalayam ashashvatam. Krishna diz que Dhukhalaya, esse mundo é o lugar de sofrimentos. E ashashvata é um lugar que nada é permanente. Então esse é um ponto, né, que tem vários outros versos que também no capítulo 8, Krishna diz, Abrahma Bhuvanau Loka Punaravartinorjuna Mamupetya Tukaunteya Punarjama Navidyate. A entidade viva está dentro desse universo e está tomando diferentes tipos de corpos. Pero quando ele chega à perfeição da consciência de Krishna, nunca tendrá de ter um corpo material outra vez. Então, aqui em Bhagavad Gita, Krishna garantiza esta questão, né, de la liberação. E aqui Srila Prabhupada também hace referência de que os impersonalistas, eles pensam que estão liberados, mas não estão. E então caem outra vez neste mundo material. Tem um verso muito famoso que Prabhupada falou muitas vezes. Eu não estou encontrando, mas eu sei. Yenyera vindaksha vimukta maninashtai astabhava vishuddha bodhaya aruhya krishrena param tatam
Patantiadau Nadritya Yusmadangrayaha. Esse é o verso. Prabhupada cita aqui, pero não hace la referência, pero certamente está pensando neste verso, assim, que diz que uma pessoa que não tem um refúgio em los pés de lótus de Krishna, ele pode fazer muito esforço para purificação e autorrealização. Ele alcança assim um estado muito elevado de consciência, mas não é devoto. Assim. Pero porque não tem esse apego, esse refúgio de los pés de lótus do Senhor, ele, aqui no livro diz assim, vimukta maninais. Ele pensa que está liberado, mas aqui nesse verso, Krishna diz que Abhishuddha Buddhaya, Abhishuddha Buddhi, pero sua consciência não é pura. Por que a consciência não é pura? Se ele já ha hecho assim muito avanço assim de purificação e tudo. Não é pura porque sempre tem o eu quero liberar-me, eu quero se quedar livre deste mundo de sofrimento, eu quero isso, assim. Quer dizer, o devoto também tem mas é diferente. Eu quero dar prazer a Krishna. Tem mas é completamente diferente. Então, esse eu quero me liberar é o eu do falso ego, do ego falso. Então, esse verso diz: Aruhya Krishnena Paramnatata Patantiadau Nadritasma. Ele pode cair de sua posição outra vez assim ao nível material. Assim, porque não tem o refúgio dos pés de lótus de Cristo. Assim. E Srila Prabhupada deu exemplo, assim, como isso ocorre. Por exemplo, tem um grande yogi que está haciendo austeridades em como habla? Caverna? Cueva. Uma cueva na selva por muitos anos. E ele alcançou assim um poder assim de consciência muito elevado. Então, as pessoas estavam assim caminhando pela selva, encontraram essa cueva e o yogi. E se quedaram muito impressionados com ele. Então, quando voltaram à cidade, falaram para as pessoas, tinha um yogi muito avançado na selva, e todos queriam vê-lo. Então, já foram lá as pessoas para ver o yogi. E quando assim vêm visitar um sadhu, então as pessoas trazem regalos. Então o yogi em pessoa estava em uma austeridade completa, né?
Então ele começou a receber regalos. E assim, essa notícia se expandiu e muitas pessoas vinham para ver, e assim até pessoas com dinheiro, e davam dinheiro para ele. Assim. Então está na selva e tinha, horas tinha muito dinheiro na mão. Então assim ele disse, agora eu vou para a cidade e vou assim abrir um ashram. Então, se pelas suas austeridades, ele tinha muito carisma, muito assim, força espiritual, e se quedou muito famoso, muito famoso. Então, ganhava muitas donações. Então, ele tratou de fazer um hospital. E assim uma escola para crianças pobres, ninhos pobres e todo. E assim sua fama se volveu maior. Agora não é uma fama na cidade, agora é no país todo. Então agora ele é muito poderoso. Então ele pensou assim, eu posso fazer uma coisa muito grande assim. Então ele entrou na política e se candidatou a senador. Aí caiu no mundo material completamente. Então, assim, esse verso diz, Vimukta Maninaj, porque está dando as espaldas para Krishna. Assim, ele não tem esse refúgio. Então, ele pensa que pode alcançar a liberação por seu próprio esforço. Pela consciência de Krishna, uno alcança a liberação por la misericórdia de Krishna. Uno se volve candidato para receber a misericórdia de Krishna. Assim. Então, se Srimati Radharani vê esse devoto é muito dedicado a Krishna. Você tem que dar misericórdia. Krishna dá misericórdia. Assim. Outra coisa que Srila Prabhupada comentou aqui foi que, deixa eu ver de onde está, ele disse que o Bhakti Yoga está totalmente dedicado ao serviço do Senhor. Não sente atração por nenhum outro processo de liberação, como Dhyana, Yoga e tudo mais. Incluso, Rupa Goswami diz um verso assim muito famoso. Anyashita Yana Karmadya Navrita. Ele diz que o devoto não tem desejos materiais, nem está influenciado por especulação filosófica,
Especulação filosófica significa eu quero entender Deus por meu próprio intelecto. E depois, karma. Aqui se refere assim, karma kandya. Porque nos Vedas tem muitas instruções como fazer a adoração de semidioses para obter benefícios materiais. Então, muitos rituais e tudo mais. Então, Rupa Goswami, não, Bhakti é independente. Não depende, não é assim que uma pessoa tem muito conhecimento, assim, é um filósofo e todo um grande pensador e tudo vai se volver devoto. Ou então, seja uma pessoa que faz muitos rituais e tudo vai ser devoto. Não, não necessariamente. Pode ser uma pessoa muito simples, sem muito conhecimento e tudo, pero a consciência de Krishna tocou seu coração. Assim, e se volve devoto. E outra coisa que Krishna fala no Bhagavad Gita, isso ele chama de Ananya Bhakti. Krishna quer a adoração exclusiva para ele. Não assim se quedar assim, por exemplo, tem esses templos de hinduísmo, que é a filosofia, é a religião popular de Índia. Então, se ali está todos ali, Shiva, Ganesha, Durga, Lakshmi Narayana, todos ali assim, então, Hanuman. Então, a pessoa pensa que, se eu fizer uma adoração para todos, vai ser uma adoração mais forte. Não é isso. Krishna diz assim, a consciência de Krishna não tem que ter como diz, o foco enfocado. Tem que ter o foco direto em Krishna. Aí você pode entender Krishna. Senão, não entende Krishna. Esse é o ponto. Krishna é mais mais, assim, não, sabe? Então, se assim, Krishna diz que tem que ter essa exclusividade assim, de sua adoração, Ananya Bhakti. Então, é isso que esse verso aqui, Srila Prabhupada explicou. Eu vou ler o verso outra vez. Solo el alma purificada pode lograr a perfeição de associar-se com a personalidade de Deus em seu estado condicional. Por isso que na consciência de Krishna é muito importante a purificação. Porque é como as escrituras dizem, só uma alma purificada. E aqui diz que essa conexão com Krishna traz plena ditya e satisfação. Assim. Aqui diz duas palavras que tem Shanta e Ananda. Shanta quer dizer paz. Ananda, bem-aventurança. E o verso diz, todo aquele que seja capaz de renovar esta perfeição devocional
Nunca se verá atraído de novo por este mundo material e nunca regressará a ele. Essas são informações muito importantes, porque aqui neste mundo tem muitos problemas. Não é fácil assim para viver, tem muitas coisas que, por exemplo, aqui nós temos que, simplesmente para comer, temos que trabalhar. Podia ser muito mais fácil, né? Pero não é. Se uno quer estar independente de Deus, tem que estar bajo esta energia material. Aqui a energia material é de dualidade. Tem coisas boas, tem coisas malas. Tem prazer, tem dolor. Tem conhecimento, tem ignorância. Assim. Este é o mundo que nós outros estamos vivendo. Como Krishna diz, Dukhalayam Ashashvatam. Dukhalaya, lugar de sofrimento. Ashashvatam, onde nada é permanente, tudo está em transformação. E essa transformação, assim, constante, isto é a fonte do medo. Um medo, assim, existencial. Assim. Pero consciência de Cristo é absoluta. Não tem dualidade. O mundo espiritual é absoluto. Não tem essa dualidade. Tudo é perfeito. Tudo é puro. É assim. Tudo bem? Primeiro, uno deve se abster de los anartas burdos. Comer carne, intoxicação, jogos de azar, sexo ilícito. Assim. Depois tem que perfeccionar seu caráter. Então, se uno tem que fazer uma autoanálise e analisar como eu estou assim incorporando as virtudes. Então, quais são as virtudes? Porque muitas pessoas nem pensam nessas coisas, né? Então, você vai vivendo e estão fazendo coisas assim, tonterias e coisas. Então, assim, né? E depois, purificação da mente, cultivar as coisas que são relacionadas com a consciência de Cristo. E o Mahamantra Hare Krishna vai também limpiando Chetodarpanamarjanam Mahadavagini Varpanam. Já vai limpando o espejo de la mente. Então, assim, essa consciência de Cristo é um processo de purificação assim, completo. Capítulo 1, capítulo 10,
Que é o quê? Sentir as mentes. Há dois tipos de sentir as mentes. Nitya Bhava e Nitya Mukta. Los Nitya Bhava son eternamente liberados. Nitya Bhava, mi duda es, no somos Nitya Bhava. Somos eternamente condicionados. Pero me imagino que este tiempo inmemorial. Pero... Sí, así. Y así. Mi pregunta es, una vez que nosotros pasamos a la autorización, vamos con Krishna, con espiritual, Bhagavad Gita dice Krishna que no volvemos a caer. La alma liberada nunca viene a este mundo. Aqui Prabhupada dijo também nesse significado. Agora nós estamos aqui como esse nome Nityabhada não é perfeitamente correto, porque tem a possibilidade de se liberar. É o sadhana mukta, quer dizer, pelo sadhana uno pode se liberar assim. Se não, se volve eternamente aqui nesse mundo. Eternamente. É assim, o Vedanta Sutra diz que isso é como lila de Krishna. Eu quero ver se essa entidade viva consiga sair deste mundo. E quando sai, Krishna fica muito satisfeito, né? Conseguiu. Então, assim, né? Essa é a nossa situação. Tem pessoas que, mesmo em Índia, que acusam Krishna de ser parcial. Entendeu? Parcialidade. Porque eu estou aqui, não estou no mundo espiritual. Assim. Pero é assim, essa é a... Isso é a regra universal. Mi duda es que si nosotros estamos presos, pasamos a ser Nitya Mukta. No volvemos a caer, seguimos eternamente. Esse nome Nitya. Nitya eterno quer dizer, Nitya tem dois componentes. Anadi e Ananta. Essa é a diferença de conceito de eternidade que tinha nesse mundo, que é assim um tempo muito largo. Não. Eternidade significa Anadi, sem princípio. E Ananta, sem fim. Isso é eternidade. Eternidade. Assim. Pero aqui, com nossa mente material, nós sempre estamos pensando qual é esse princípio, como começou. Nós não conseguimos pensar em alguma coisa sem princípio. Mas Krishna está dizendo em Bhagavad Gita, tem um verso que diz assim, Purusha prakritisto vidyaranadi ubhavapi. Tanto Purusha, a entidade viva, quanto Prakriti, são anadi, sem princípio. Aqui, capítulo 13, Bhagavad Gita. Pode ver esse verso. Assim. Tudo bem? Jai, Srila Prabhupada aqui, Jai.